Missiologia Wesleyana. Vamos falar um pouco sobre a história das missões no metodismo primitivo, o início da obra missionária através do ministério de John Wesley e os primeiros pregadores e missionários metodistas. John Wesley dizia: o mundo é a minha paróquia. E essa foi a visão missionária do metodismo: alcançar todo o mundo com o Evangelho. Mas a construção dessa visão missionária na vida dos líderes metodistas foi a partir de uma experiência pessoal na missão. John Wesley e Charles Wesley estiveram na América, numa viagem missionária, numa experiência de pregação para os nativos americanos, bem como ingleses que moravam ali, e eles tiveram muitas dificuldades. O próprio Wesley confessou que fracassou na sua missão, mas isso serviu para construir a sua visão missionária, para que ele abrisse o seu campo geográfico, entender a necessidade de que outros povos precisam conhecer Jesus. E outro líder também metodista de grande abrangência foi George Whitefield, que esteve também na América e pregou também para os índios, nativos americanos, ingleses, colonos que moravam ali, e depois retornou para a Inglaterra e foi um grande líder do metodismo. Ele também teve essa experiência transcultural que abriu a sua visão missionária. Mais importante ainda é você compreender a teologia missionária wesleyana, que é uma missão trinitária. O Pai enviou o Filho enviou o seu Espírito, e o Espírito Santo envia à igreja os discípulos. Ou seja, a missão, ela vem de Deus. Deus é o pioneiro da missão ao enviar o seu Filho. E o Filho é que fortalece a missão ao enviar o seu Espírito Santo, que impulsiona a igreja, os seus discípulos. Essa visão trinitária da missão é a base da teologia missionária wesleyana. Mas, além disso, a soterologia do metodismo primitivo das missões era baseada na teologia arminiana. O conceito de salvação, ou seja, a soterologia, era muito clara para todos os pregadores metodistas, o que foi muito importante para o sucesso da missão. John Wesley foi um dos grandes difusores da soterologia de Armínio, e ele deu algumas ênfases que estavam nas pregações metodistas. Primeiro, que não há predestinação. Não existem apenas algumas pessoas que podem ser salvas. E o problema da predestinação é que ele excluía os escravos, as pessoas pobres, aqueles que não estavam dentro da religião. Por isso, John Wesley dizia que não há predestinação. Mas a graça de Deus pode alcançar todas as pessoas. Jesus morreu por todos indistintamente, independente de raça, independente da cultura, da nação, da condição social, todos são alvo da salvação. Mas há necessidade da pessoa se converter, ter uma experiência com Deus, um novo nascimento, e aquele que crê recebe a salvação. Essa era a soterologia, a mensagem missionária do metodismo, de que não há predestinação, todos podem ser alcançados pela graça de Deus, a pessoa precisa se converter e aquele que crê recebe a salvação. Mas a pregação ao ar livre foi quando o campo de visão missionária do metodismo se abriu. Eles não estavam mais dentro dos templos, de igrejas. Eles tinham que pregar em todo lugar. O metodismo levou a religião para o campo, para as ruas, para as praças.
entrou dentro das cavernas de minério para as prisões, entrava na casa das pessoas através dos grupos, sociedades onde as pessoas eram discipuladas, reunia multidões ao ar livre nas pregações. Então a visão missionária dos primeiros pregadores metodistas era fora dos templos, através da pregação ao ar livre, que foi uma grande força do metodismo. E também os pregadores leigos, porque não eram somente clérigos, não apenas pastores, sacerdotes que poderiam pregar. A força missionária do metodismo estava nos leigos, porque antes que chegassem os pastores, os sacerdotes, os leigos já estavam pregando, já estavam ganhando pessoas. E aí inclui mulheres, muitas pregadoras. Os leigos avançavam por onde eles iam, principalmente no tempo da colonização, eles levavam consigo a igreja na sua casa, nas ruas, onde eles fossem. E muitos deles se dedicavam exclusivamente a viver pregando o evangelho. E dentre os pregadores leigos, as mulheres se destacaram, como por exemplo, Mary Fletcher, que foi a mulher que convenceu John Wesley a autorizar a liderança feminina. Mulheres passaram a ser líderes de sociedades, a ensinar, a pregar. E também outras pregadoras como Jarena Lee, que foi uma das primeiras pregadoras negras da América, que ganhou muitas pessoas para Jesus. E Sojourner Truth, que foi uma mulher, uma ex-escrava, que era abolicionista, defensora dos direitos sociais, dos direitos da mulher, e ela assumiu esse nome, Verdade do Peregrino, quando recebeu um chamado e passou a viajar anunciando o evangelho. Foi uma das grandes pregadoras, e muitos outros nomes nós podemos encontrar entre as mulheres. Ou seja, não havia limites para o metodismo. Mulheres, negros, todos podiam pregar o evangelho. Quando o metodismo começou a crescer, a ganhar outras nações, as pessoas começavam a viajar e levavam consigo essa mensagem, principalmente os colonos americanos. Já haviam pregadores leigos, já haviam grupos metodistas nos Estados Unidos. Então John Wesley entendeu que precisava enviar os missionários. E os primeiros missionários foram Richard Boardman e Joseph Fillmore. Depois John Wesley enviou dois grandes líderes, Francis Asbury e Thomas Cook. E então começaram a enviar missionários para pregar o evangelho. O primeiro campo que eles assumiram fora do continente foi os Estados Unidos. Até então John Wesley enviava pregadores para a Escócia, enviava pregadores para o país de Gales, para a Irlanda. E então ele entendeu que precisava enviar para outros continentes os missionários. Mas os circuitos eram itinerantes. Os pregadores sabiam que precisavam pregar em muitos lugares. E eles viajavam quase sempre a cavalo, talvez de trem, também navios, a pé. Andavam quilômetros para anunciar o evangelho. E eles iam pregando de cidade em cidade, não havia limites para eles. Eles eram pregadores de fronteira. Onde tivesse alguém, eles iam em busca e pregavam o evangelho. Muitos deles liam durante as suas viagens, estudavam, pregavam pela manhã em um lugar, à tarde em outro, à noite em outro. Eram viajantes constantes. Todos os veículos disponíveis eles utilizavam para viajar. E então eles faziam seus circuitos. O pregador tinha um circuito que abrangia muitas cidades, muitos lugares. Eles iam pregando, depois eles voltavam, pregando novamente nesses lugares e deixando ali lideranças que davam continuidade ao trabalho. A primeira agência missionária do metodismo foi no distrito de Leeds, Inglaterra, que foi fundada em 6 de outubro de 1813, quando eles começaram a organizar as missões. O próprio Dr. Thomas Cook
queria ir para o Sri Lanka, para a Ásia, pregar o evangelho nas Índias. E então, durante muito tempo, Thomas Cook foi um dos grandes líderes e agenciadores da missão. Ele pedia ofertas, ele angariava recursos, desafiava missionários, e então as agências missionárias começaram a ser organizadas para enviar pregadores pelo mundo. E nos Estados Unidos foram organizadas sociedades missionárias americanas. Principalmente as mulheres organizavam muitas sociedades para sustentar hospitais, escolas, os homens também. Os distritos eclesiásticos organizavam suas próprias sociedades missionárias. As conferências tinham sociedades missionárias e era uma forma de organizar os campos. Também haviam aqueles missionários que eram ciclistas, que saíam viajando de bicicleta, pregando o evangelho, também a cavalo, e por todo o mundo eles queriam enviar missionários. Então foram organizadas essas sociedades missionárias que tinham o alvo de angariar recursos e também treinar missionários e enviá-los para o mundo. Também foram fundadas escolas missionárias. Em 1868, o Richard Mond College foi adquirido para treinar missionários especificamente para trabalhar no exterior, missões transculturais. Mas em todos os campos missionários você vai ver que eles fundavam escolas, também escolas de teologia, para capacitar obreiros. E essa foi uma das grandes forças da missão metodista. Eles treinavam obreiros. Dentre eles, haviam escolas para mulheres, o que era algo inovador naquele tempo. A questão indígena foi um dos grandes desafios das missões no mundo, porque a colonização estava fortemente ligada à cristianização dos nativos. Ou seja, os colonizadores chegavam, tomavam as terras e também impunham a sua religião cristã. E isso dificultou muito, porque aconteceram muitos atos violentos, tomando tudo, as posses, as terras. Muitos índios foram escravizados, foram mortos, e esses fatores inviabilizaram a missão. Além de doenças dos brancos, que também matavam milhares de índios. Escolas também foram criadas na tentativa de civilizar os índios, e com isso, os índios muitas vezes não conseguiam entender a mensagem cristã e não aceitavam o evangelho. Por isso, muitas missões indígenas não tiveram sucesso num primeiro momento. As reuniões de acampamento promoveram o grande despertar. Quando o avivamento varreu a América, milhares de pessoas se convertiam. Eles moravam em fazendas a grandes distâncias, e então eles encontravam-se em campos abertos para vigílias, para reuniões. As pessoas faziam suas cabanas, suas barracas, e ali ficavam por dias em pregações contínuas, que aconteciam grandes avivamentos. E essas pregações, esses grandes encontros, foram uma força para o fervor religioso, para o despertamento e avivamento na América. Mas os valores missionários foram também uma força para o desenvolvimento da missão, porque eles anunciavam o evangelho, mas também cuidavam das pessoas. E a justiça social era uma das causas dos missionários. Eles cuidavam de órfãos, viúvas, pessoas enfermas, prisioneiros, viciados. Esse era o alvo da missão, ajudar as pessoas. Além do abolicionismo, houve um acordo nos metodistas primitivos, principalmente John Wesley e os grandes líderes do metodismo eram totalmente contra a escravidão. Em primeiro lugar, os escravos poderiam se converter, eram alvo da salvação, e eles denunciavam a escravidão como um pecado social, como algo que não agrada a Deus. Esses valores missionários foram uma força para a missão,
porque eles anunciavam a justiça e eram contra a escravidão. Mas eles tiveram também algumas estratégias missionárias muito importantes, como aberturas de escolas. O próprio Wesley fundou escolas, e por onde o metodismo foi, escolas foram plantadas para evangelizar, para capacitar as pessoas também a uma melhoria social, à cultura, e também hospitais. Muitos hospitais missionários foram fundados e muitas pessoas foram enviadas como médicos, enfermeiros, voluntários para fazer a missão cuidando da saúde das pessoas. Essas duas estratégias fortaleceram grandemente a missão. Quando as escolas abrigavam ali as pessoas, as crianças, eles aprendiam e então conheciam o Evangelho. E as pessoas enfermas tinham hospitais cristãos, onde eles também eram evangelizados. John Wesley dizia: não temos outro negócio nessa terra a não ser ganhar almas. E essa visão missionária de Wesley motivava os pregadores a viver para pregar a palavra de Deus. Alguns missionários metodistas, dentre muitos, você pode conhecer. Mas nós vamos destacar 5 missionários metodistas de grande importância para que você possa conhecer um pouco sobre a missão. Thomas Cook é chamado de o pai das missões metodistas, porque ele foi um bispo na América, mas além disso, ele também foi um missionário. Ele pregava por todos os lugares e ele organizava as missões. Ele desafiava as pessoas a entregarem a sua vida para a pregação do Evangelho, a deixarem tudo, a doarem seus bens. Ele era um grande angariador de fundos missionários, pedia em todos os lugares, enviava cartas, fazia folhetos, fazendo contratos onde as pessoas assinavam um compromisso de durante um ano, durante um tempo, contribuir para a missão. E ele foi consagrado pelo próprio John Wesley, que desafiou ele: vai e pregue o Evangelho a todo mundo. E depois ele foi consagrado como superintendente ou bispo da América em 1784. Então Thomas Cook foi um grande missionário e é chamado de pai das missões metodistas, porque ele também levantou muitos missionários, idealizou novos campos e também trabalhava pelo sustento dos campos missionários. Um outro grande missionário foi Francis Asbury, que é chamado de o bispo da América, porque ele foi consagrado por John Wesley como superintendente, junto com Thomas Cook. E ele viveu o resto de sua vida na América, pregando o Evangelho nos Estados Unidos, e foi um dos grandes difusores da mensagem e da pregação metodista, não havendo limites nem fronteiras para ele. Ele dedicou toda a sua vida, nunca mais retornou para a sua terra, vivendo para sempre, dedicando-se exclusivamente à pregação do Evangelho. As histórias de Francis Asbury são impressionantes. Um grande pregador e um grande líder do metodismo. Thomas Freeman é considerado um missionário pioneiro na África. Ele era inglês, era um botânico. Ele se converteu, se tornando um pregador wesleyano. Seu pai era africano, sua mãe era inglesa, e então ele se dedicou à pregação do Evangelho na África, onde ele também fundou muitas escolas, considerado então um dos primeiros pregadores missionários na África Ocidental. William Taylor foi um missionário sem fronteiras. Era americano, se converteu em um acampamento metodista e logo se ofereceu como voluntário, sem salário, para ser missionário. Atuou na Califórnia, entre nativos americanos e também imigrantes chineses. Ele foi um grande defensor da missão autossustentável e escreveu muitos livros sobre missão, se tornando um dos principais teóricos sobre a missão metodista. Ele viajou o mundo, na Austrália, Nova Zelândia, Índia, Europa, América Latina e Ásia.
e depois, em 1884, foi eleito bispo missionário da África, onde ele estabeleceu igreja na Libéria, Serra Leoa, Angola, Moçambique e Congo. A experiência de William Taylor é impressionante, porque ele viajou o mundo, ganhando pessoas, pregando o evangelho, escreveu sobre a missão, idealizou a missão com um foco no exemplo do apóstolo Paulo. A sua paixão era impressionante. Stanley Jones é um dos missionários mais conhecidos da história do metodismo, chamado de apóstolo de Cristo nas Índias. Foi um grande missionário do século XX, que dedicou toda a sua vida para pregar o evangelho, viveu na Índia por mais de 50 anos, ainda atuou na China, chegou a ser amigo de Mahatma Gandhi e também pregava para líderes, para autoridades diante das guerras. Ele anunciava a paz entre as nações e por isso ele foi indicado algumas vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Finalmente, vamos falar um pouco sobre o início das missões metodistas. Você vê em vermelho as missões dos ingleses e em amarelo as missões dos americanos. Primeiramente, você vê que os missionários foram enviados para os Estados Unidos em 1769. Depois, também foram enviados para Antígua, no Caribe. Depois foram enviados para a Austrália. E então outros lugares do mundo, como a China, Hong Kong, Índia, Sri Lanka, África. E depois você vê que os americanos também começam a enviar missionários. Primeiramente para o Canadá, depois enviam para o Brasil. E o cenário das missões muda. O centro do envio dos missionários antes era a Inglaterra. Depois a própria Inglaterra se tornou alvo da missão. E então os americanos assumem essa visão missionária e começam a enviar missionários por todo o mundo. John Wesley certa vez fez esta oração: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E foi isso que aconteceu. Através das missões metodistas, o mundo conheceu o evangelho. Muitos missionários foram enviados. Muitas nações foram alcançadas. E hoje o metodismo está presente através de várias denominações em quase todo o mundo. Esse foi um panorama da missiologia wesleyana. Eu creio que você pode ter uma visão básica sobre o envio dos missionários, sobre o crescimento da missão wesleyana, bem como seus valores e a sua visão. Que Deus nos abençoe.